Mis hermanos, les saludo en el Señor y les traigo saludos afectuosos de los hermanos y hermanas de la primera iglesia aquí en Santiago, que ustedes bien la conocen. Que el Señor les siga bendiciendo para nosotros, para mí, para mi esposa. Es un gusto poder participar del culto en vuestra compañía. Y ahora tenemos el privilegio de escuchar la palabra del Señor. El texto que será el texto en el cual nuestro mensaje está basado es Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 9. Ya fue leído el pasaje, así que ya oramos pidiendo la bendición del Señor. Los niños ya salieron, así que acá estamos los niños más grandes, ¿cierto? Para aprender de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. En el año 2000 hubo un reality show que se hizo muy popular en Brasil, No Limite. No Limite era una versión del programa norteamericano Survivor. La versión chilena se llamó Expedición Robinson. La Isla VIP, no sé cuántos se recuerdan, por lo menos en internet encontramos esta información que se transmitió este programa Expedición Robinson, la Isla VIP, en el año 2006 por el canal 13. Pero en Brasil, el programa No Limite reunía 12 personas y estas personas se enfrentaron en pruebas de inteligencia, de resistencia física y trabajo en equipo a lo largo de 47 días. A lo largo de 47 días, estas 12 personas estuvieron en competencia en una playa desierta cerca de un pantano. Hambre, sed y incomodidad marcaron la experiencia del grupo. Me recuerdo una frase de la vencedora del programa No Limite. Elaine, la vencedora, respondió al reportero que el más grande desafío a lo largo de la competencia fue la convivencia. No fue el hambre, no fue la sed, no fue la incomodidad, sino la convivencia, es decir, los conflictos entre los participantes. Los conflictos hacen parte de nuestra vida. Saber lidiar con ellos es algo que muchos desean, pero pocos logran hacerlo. El capítulo 4 de Filipenses deja explícita una rivalidad entre las hermanas Evodia y Síntique. Los conflictos interpersonales se constituían una amenaza a la iglesia de Filipos y en realidad los conflictos son una amenaza a todas las iglesias que confiesan el nombre del Señor. Desafortunadamente, nosotros somos muy buenos para pelear, para entrar en conflictos. El consultor norteamericano Speed Lees, una de las grandes autoridades en prevención y solución de conflictos, habla de 5 niveles de conflicto en las iglesias. Lees es un pastor retirado que estudió y escribió muchos libros sobre el tema. Y él menciona los 5 niveles que se manifiestan en lo general en los conflictos que suceden en las iglesias. Nivel 1 es la necesidad de resolver un problema que a su vez es interpretado de modo distinto por las personas. Por lo tanto, hay un problema, hay una situación que requiere, por supuesto, solución, y las personas involucradas tienen una mirada distinta sobre cómo resolver el problema. Nivel 2, la discrepancia de opiniones es manifestada en un clima donde ya existe tensión en el aire. Entonces, las opiniones, las distintas opiniones sobre cómo solucionar el problema, el conflicto,
já se manifestam, já são apresentadas já com algum nível ou alguma carga de tensão. Nível 3. O objetivo já não é resolver o problema, sino vencer o outro imponiendo seu ponto de vista ou argumentação. Ou seja, o foco já cambia. O foco deixa de ser a solução do problema e passa a ser: eu tenho que vencer o outro que discrepa de minha persona. Nível 4 é a luta propriamente dada. E nesta fase, o foco já não é refutar uma ideia, rechazar uma ideia, mas atacar a pessoa que pensa diferente de mim. O diálogo se torna impossível e a discussão reemplaça a conversação. Nível 5. ¿Listos? Os involucrados se veem como inimigos e querem destruir um ao outro. Rompimento. O planteamento que Liz apresenta, estes níveis de conflitos, confirmam o que diz a Bíblia. Um abismo llama a outro a la voz de tus cascatas. É o que afirma o salmista no Salmo 42, 7. Ou seja, as palavras produzem mais conflitos, mais abismos. E nesta manhã, quase tarde, a raiz do texto leído, Filipenses capítulo 4, versículos del 1 ao 9, vamos estudar este tema: como lidar com os conflitos interpersonais. Todos nós necessitamos transformar o limão em uma limonada, saber lidar com a crise, ter respostas sábias para aconselhar, demonstrar, señalar o caminho, a vontade de Deus, e não poner mais benzina no fogo, e não aumentar o problema, a discussão. O texto de Filipenses, capítulo 4, os versículos já mencionados, o texto nos ensina os seguintes princípios. O primeiro princípio importante para saber lidar com os conflitos interpersonais: ajustar nuestra comunhão com Deus. Ajustar ou arreglar nuestra comunhão com o Senhor. Fíjense que Paulo afirma no capítulo 4, versículos 1 e 2: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo e extraño muito, ustedes que são minha alegria e minha corona, manténganse assim firmes en él. Não escuché. En el Senhor. Este mesmo ênfase é repetido en el versículo 2. Ruego a Efódia e também a Síntique que se pongan de acuerdo en el Senhor. Firmes en el Senhor, um mesmo sentir en el Senhor. Todo pecado que nós cometemos refleja nosso alejamento do Senhor. Quando nós estamos bem com Deus, quando nossa comunhão não está al dia, quando nós estamos bajo oração, quando nós estamos llenos da palavra do Senhor, nós outros somos um verdadeiro perigo às pessoas. Podemos explotar a qualquer momento. A menudo, mis hermanos e irmãs, peleamos muito, incluso na igreja, porque descuidamos de nossa vida delante dela. Senhor, como está tua comunhão com Deus? Como está teu plano de leitura bíblica? Como está os pecados ou as tentações que mais te desafiam delante do Senhor e dos homens? Tu estás de hecho em comunhão com o Senhor, ou tu, neste momento, és um religioso? Tu tienes uma agenda religiosa, tu frecuentas a igreja, entrega tu diezmo, tu canta, alabanza ao Senhor, pero tu vida não está recta aos olhos de Deus. O rei Davi, em uma ocasião de sua vida, estava alejado da presença de Deus,
Davi deveria estar acompanhando seu exército na guerra, como era a costumbre de los tiempos antigos. Pero Davi se quedou em seu palácio. E em uma ocasião, na tarde, mirou a uma mulher hermosa e mantuvo a mirada. O problema não é essa a primeira mirada. O problema é manter a mirada em aquilo que não se deve mirar. E Davi mandou seus homens para que a mulher se acercara a ele. Supo que a mulher era casada, que sua esposa estava na guerra, pero Davi tuvo relações com esta mulher. Vocês conhecem a minha história, certo? A mulher se queda embaraçada e Davi, por lo tanto, faz todo teatro para esconder seu pecado, a ponto de tentar fazer com que Urias, que havia regressado da guerra, da batalha, pudiera estar ébrio ou embriagar-se para volver a sua casa, ter relações com sua esposa e assim depois parecer ou concluir que ele era o padre de alívio do pecado, vamos por assim dizer. Urias não vuelve a sua casa. Davi, por lo tanto, envia uma carta através da mão do próprio Urias ao jefe do exército. Urias é posto em uma posição que não lhe correspondia, é morto na batalha, certo? E Davi segue sua vida normal. Se passam os meses, certo? Deus envia o profeta Natã, que se acerca a Davi e lhe conta uma história, uma parábola. E Davi, em seu sentido grande de justiça, afirma que o homem da parábola deve ser morto. E Natã diz: tu eres o homem, Davi. Quando estamos lejos da presença de Deus, os outros já não nos preocupamos com a gravidade do pecado. As irmãs Evódia e Síntique necessitavam orar mais, acercar-se mais ao Senhor, ajustar sua comunhão com o Senhor para lidiar com esta discrepância de opinião. Quizás por el color de la flor que vai na igreja domingo, quizá por outras situações da vida da igreja, pelo hecho que uma situação produz entre elas um conflito. Segundo princípio que o texto señala a nós. O primeiro é ajustar nossa comunhão com Deus. De hecho, fazer um exame e perguntarmos: estamos de hecho bajo oração? Estamos em comunhão com o Senhor? Estamos llenos de sua palavra? Hemos buscado e utilizado os recursos espirituais que Deus dispõe a nós para lidiar com o prójimo? Segundo princípio, enfocar-nos em la reconciliação e não em el problema. Enfocar-nos em la reconciliação e não em el problema. Interessante, versículo 3. Pablo ruega: e a ti, mi fiel companheiro, te pido que ayudes a estas mulheres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelho. Pablo pide a ajuda de um irmão para que ele pudiera ajudar a Evódia e a Síntique, que eram irmãs preciosas, valorosas na vida da igreja, junto com Clemente. Ou seja, elas haviam ajudado, trabalhado, lutado ao lado de Paulo, e também junto com Clemente e os demais colaboradores meus, cujos nomes estão no livro de la vida. Pablo ruega certamente a Timoteo que ajude a las hermanas. Pablo não queria saber quem estava certa. Pablo pergunta, segundo o juízo, ou segundo os irmãos comentam na igreja de Filipos, quem tem a razão? Evódia ou Síntique? Não, Pablo invita a Timoteo a que promueva o ministério de la reconciliação, busque ajudar e promover a paz na vida da igreja. Eu me recuerdo de uma época que tuve no seminário, que ele fazia um exercício com os outros alunos. Um exercício muito sencillo.
Ele tomava uma hoja de papel muçulmano, uma hoja branca, certo? E ponia um puntito escuro, negro, no centro da hoja. Quizás alguns de vocês já conhecem o exercício. Então, ele mostrava a hoja que tinha um puntito escuro no centro. Ele nos perguntava: que vocês vêm acá? E nós outros, os alunos, certo? Eles de teologia, muito jovens, a maioria sem canas, sem experiência, eles falávamos: era puntito negro, era puntito del centro da hoja. E ele pastor dizia: e na hoja branca? A hoja, ou a parte branca, correspondia a mais ou menos 95% da hoja, e nós outros nos enfocávamos no puntito. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós outros nos enfocamos na discussão, no problema, e deixamos de buscar a solução. Não evaluamos os riscos, as consequências, as coisas que sucederão à la igreja se a discussão, se a pelea, se o conflito se mantém. Enfoquemos, mis irmãos e irmãs, em la reconciliação e não no problema. O Senhor Jesus afirmou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como necessitamos promocionar na igreja o ministério de la reconciliação, animar a gente a que eche fuera el orgullo, la soberbia, la vanidade, a não valorar muito as diferenças, sino considerar muito mais, mis irmãos e irmãs, os pontos que temos em acordo, as coisas que nos unem. Pablo desarrolla o tema da unidade da igreja de maneira muito edificante em sua carta a los Efésios, porque a unidade não pode ser produzida por nós outros. A unidade não pode ser produzida e não pode ser rota, quebrada. Pablo afirma: esfuerce-se por manter. O verbo que Pablo usa é manter, não é criar. A unidade do Espírito, mediante o vínculo de la paz. Há um solo corpo e um solo Espírito, assim como também foram chamados a uma sola esperança, um solo Senhor, uma sola fé, um solo bautismo, um solo Deus e Padre de todos, que está sobre todos e por meio de todos e de todos. Há muitas coisas, meus irmãos e irmãs, que nos unem, que não seja a equipe de futebol, que não seja o peinado do irmão ou da irmã, que não seja a silla no templo, que não sejam estas coisas que nos hagam pelear ou lutar em la igreja. O terceiro princípio que o texto señala a nós outros é tomar em sério a vida cristiana. Em outras palavras, cultivar um estilo de vida de acordo com a vontade do Senhor. Fíjense no que Paulo afirma a partir do versículo 4: alegre-se sempre en Él, Senhor, insisto, alegre-se. Nuestra alegria está en Él, Senhor. Nuestra alegria, mis hermanos, não está en el auto nuevo. Nuestra alegria não está en el aumento del sueldo. Nada contra um aumento del sueldo, certo? Nuestra alegria não está en la belleza del hijo ou de la hija. Nuestra alegria não está en la guitarra. Nuestra alegria não está em ser elegido oficial na igreja, presbítero ou diácono. Não estou dizendo que não é importante. Nuestra alegria não está, mis hermanos, em la humildade del pastor, quando há. Nuestra alegria não está em los hombres. Nuestra alegria não está em las cosas. Nuestra alegria está en Él, Senhor. Então, administre, minha irmã e minha irmã, tu vida de tal maneira que não tenhas que pelear por coisas que não são importantes, que não são fundamentais. Además, Pablo menciona acá algumas características que devem estar presentes na maneira como nós outros
tratamos unos a los outros en la iglesia. Versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. ¿Tú eres amable, gentil? ¿O tú eres el tipo de persona que aleja a los demás de ti? Que da choque? Choque se dice así? ¿Cierto? Oh. No se inquieten por nada, mas bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones. Pablo está hablando de una vida piadosa. Muchas de las crisis que sufrimos en la vida son fruto de un estilo de vida, de un comportamiento que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Me explico. A ver, la persona, puede ser que la persona llore o lamente porque está sola, porque outros não se acercam a ela para ajudá-la. Pero aquela pessoa viveu por 15, 20 anos de maneira egoísta. Não ajudou, não foi carinhosa, não foi gentil, não foi amável. Alejou a los demás de sua presença. Não cultivou um jardim. Não construiu puentes ao seu alrededor, sino muralhas. Se puso aislada. Há matrimônios que estão em crise. ¿Por quê? Porque o egoísmo, a vanidade, a falta de perdão, o orgulho ha sido mantenido, estas coisas han sido mantenidas a lo largo de los años. Tarde ou temprano, a crise vai explotar. Então, o terceiro princípio é tomar em sério a vida cristiana. Deus te invita à obediência. Porque amar a tu prójimo, porque servir na igreja e no contexto do reino de Deus, porque usar os recursos financeiros ou recursos de dons espirituais, as bendições que Deus ha puesto entre humanos em benefício de las pessoas. Em uma ocasião eu tive a oportunidade de comentar algo na primeira igreja, que hasta hoje em dia é recordada esta coisa que comentei por el guarda-templo. Eu digo que há 3 frases ou palavras que nós outros usamos com muita frequência, a menudo, com os estranhos, com os de fora, com a gente que não é cercana a nós outros, pelo que temos em geral uma grande dificuldade de dizer estas coisas às pessoas que são as mais cercanas, hasta aquelas, incluso aquelas que são de nosso hogar. As palavras são: por favor, graças e permisso. Como é difícil a vezes dizer a tua esposa por favor, a tu irmão ou irmã no hogar graças, dizer permisso. Eu digo isso é um desayuno pastoral que realizamos na primeira igreja todos os domingos, e na ocasião que ele traz o desayuno o guarda-templo do pastor. Me gostou muito isso que tu dijiste. E eu, que coisa, pensava que era um versículo da palavra de Deus. Não, por favor, graças e permisso. Como, meus irmãos, derramos de ser gentiles. Assim, há uma tendência nesta vida louca que levamos nos grandes centros urbanos, o estresse, a correria, temos a tendência de tratar as pessoas como coisas, quando em realidade são seres humanos que necessitam ser tratados com graça, com amor, como o Senhor cuida e trata a nós outros. Portanto, meu irmão, alegre-se no Senhor, seja gentil, demonstre sua amabilidade e, por favor, desarrolle em sua vida a gratidão. O texto acá señala: não se inquietem por nada, mas bem em toda ocasião, com oração e ruego, presente suas petições a Deus e dê-lhe graças. Ou seja, tomar em sério a vida cristiana. Quarto princípio, acerca de como lidar com os conflitos interpersonais. Ser corretamente instruído.
tener los valores, los principios, tener el contenido adecuado que corresponde para que tú puedas, en los momentos de crisis o en las situaciones que requieren una respuesta tuya, para que tú puedas dar una respuesta de acuerdo con la voluntad del Señor. Fíjense en el versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Isso deve estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Estos valores que são os valores da palavra de Deus, tudo que glorifica, que exalta o nome do Senhor, deve ser usado por nós outros, na forma como lidiamos, como tratamos as pessoas. Às vezes encontramos pessoas, irmãos e irmãs queridos na igreja, que conhecem mais a equipe de futebol, sua equipe de futebol, que a palavra de Deus. Hermanos que inviertem mais tempo nas redes sociais que no conhecimento, na leitura de buenos livros de edificação. Às vezes há pessoas que querem solucionar uma crise em seu matrimônio por el conselho que o vecino, que um amigo não creyente, ou que o apresentador da tele señala. Há alguns meses eu havia tomado um aventón com uma irmã da igreja, certo? E mientras falávamos, a irmã falava de horóscopo. De horóscopo. Como vamos a solucionar a crises, os conflitos, se princípios, se ideias que não estão de acordo com a palavra de Deus estão presentes em nosso coração e em nossa mente? E depois me di cuenta que ela cree en el color de los cristales, horóscopo. Então, mis hermanos, necessitamos estar llenos de la palavra de Deus. O sábio afirma em Provérbios: donde não há direção sábia, cairá el pueblo, mas em la multitud de conselheiros há seguridade. A palavra de Deus tem resposta para todos os problemas que vengamos a enfrentar na vida. Por la graça de Deus, temos muitos buenos livros disponíveis no mercado. Temos hermanos e hermanas na igreja, na congregação, que são experimentados, que podem aconselhar-nos, que podem ajudar-nos a encontrar a vontade de Deus para aplicar em los conflitos, em las situações de crises que por vezes alcançam e chegam hasta nós outros. Então, o quarto princípio, meu irmão, minha irmã, é ser corretamente instruído, é decir, saber, ter a resposta, ter a certeza de qual é a vontade de Deus, que devo fazer eu. Qual é a ciência? Qual é o conhecimento? É o princípio correto para poderlo em prática? Para que tu não puedas, meu irmão, ingerir veneno pensando que és remédio, pensando que és medicina para a tua vida. É o quinto princípio. Poner a teoria em prática. Versículo 9. Paulo afirma: pongan em prática lo que de mim han aprendido, recebido e oído, e lo que han visto em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Pastor, ter vindo da primeira igreja para dizer isso? Que nós outros devemos poner a teoria em prática? Sim, meu irmão, porque é bíblico. Alguém acá discrepa ou tem uma opinião distinta de que necessitamos perdonar uns aos outros? Há alguém nesta congregação que tem dificuldade para reconhecer que o perdão é um tema bíblico? E parece que não, por vosso silêncio. Segunda pergunta: todos nós outros perdonamos uns aos outros? Sim. Assim será. Assim será. Amém.
sabemos que a prática nem sempre corresponde àquilo que nós sabemos que é a verdade. A vezes é rencor, a vezes coisas que não glorificam a Deus, que não edificam a igreja, que se manifestam porque nós outros não nos humilhamos, não queremos perdonar, não queremos dizer, meu irmão, me equivoquei, perdona-me, mete a pata, actuei de uma maneira que não glorificou a Deus, que não edificou a tua vida. Ou então diga a verdade em um tono que não era de amor, porque a verdade dita sem amor pode herir e às vezes mata. A verdade deve ser dita em amor, sempre buscando a restauração, a reconciliação, a edificação. Então, às vezes, o que falta não é esse conhecimento, porque já não temos, já sabemos qual é a vontade do Senhor. O que às vezes falta é humildade e disposição para pôr a teoria em prática. Necessita baixar de peso, há que cambiar a dieta, há que começar a fazer exercícios, necessita ahorrar plata, certo? Então não pode dar-te o luxo de toda semana ir ao restaurante. Então, aí não pode ser uma vez na semana, uma vez ao mês. Necessitas aí comprar, a plata para começar acercar-se ao sonho da casa própria, de tu casa. Então não pode ir a Punta Cana, disfrutar uma semana, 10 dias allá. Então, meus irmãos, para lidiar com conflitos, necessitamos sacrificar-nos, humilhar-nos, echar fora no que corresponde, aquilo que não corresponde, para experimentar o seguinte princípio, que é o último, a promessa do Senhor. Versículo 7. E a paz de Deus. Vamos ler juntos este versículo? E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, cuidará de seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Por quê? Às vezes a paz de Deus não é experimentada por nós outros, porque queremos resolver os conflitos segundo nossa perspectiva, segundo nossa maneira, e não obedecer e esperar o tempo de Deus. Então, o texto acá apresenta a nós outros uma promessa, e a paz de Deus que sobrepassa todo entendimento, uma paz que os homens não podem comprar, que os homens não podem dar-te. Cuidará, o verbo está no futuro, seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Pastor, já isso, pastor, já pedi perdão, pastor, é orado, pastor, ele leu a palavra, tem uma pessoa, não restabelece a relação. Meu irmão, espera, já ensino tu parte, já ensino o que corresponde, às vezes que é uma coisa para aí. Ora, a vida cristiana, meus irmãos, não é como uma receita de cake. Eu vou aqui assistir um vídeo, aí uma irmã que sabe fazer um cake, memorizado na receita, vou fazer e o cake está listo. Há muita coisa na vida cristiana que requer tempo. É a maneira como Deus trabalha na nossa vida. Pastor, um exemplo, Moisés. Semana legal interessante. Moisés passou 40 anos no Egito crendo que era algo ou alguém. Os primeiros 40 anos de sua vida. Nos seguintes 40 anos, Deus ensinou a Moisés que ele não era nadie, que ele não era a pessoa que creia que era. E nos últimos 40 anos de sua vida, aí sim Deus revelou a Moisés quem Deus é e o que ele poderia com isso através de Moisés. Que escola, que tempo, 80 anos de aprendizagem. E nós outros queremos que a igreja cresça
de la noche a la mañana. Queremos que las relaciones que a veces fueron dañadas a lo largo de los años sean restauradas. Sí, no, mis hermanos. Hay que creer en la promesa de Dios, hay que descansar en la palabra del Señor, hay que esperar el tiempo de Dios. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Entonces, confíe, mi hermano, en el Señor. Amén. Ya hiciste lo que corresponde. Entonces ahora descanse. Espere que Dios va cumplir su palabra, porque la palabra de Dios no debe de ser cumplida. Resumen, ¿cómo lidiar con los conflictos interpersonales? Primeiro princípio, ajustar nuestra comunhão com Deus. Segundo princípio, enfocar-nos em la reconciliação e não en el problema. Terceiro princípio, tomar em sério a vida cristiana. Quarto princípio, ser corretamente instruído. Quinto princípio, poner a teoria em prática. Obedecer. Sexto princípio, crer en la promesa de Dios. Mis hermanos y hermanas, no puedo terminar el sermón sin decir que las relaciones interpersonales pueden ser una bendición muy grande en nuestra vida. El pueblo de Dios es llamado de familia en la Escritura Sagrada. Somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Tenemos el mismo Padre. Esta epístola demuestra a nosotros los vínculos, el cariño que caracterizó la relación de Pablo con la iglesia de Filipos. Pablo, cuando escribió esta epístola, estaba en la cárcel, estaba en Roma. Pero echemos una mirada y ahí concluimos el sermón en algunos versículos de la epístola. Capítulo 1, por favor. Como Pablo se recordava de los filipenses? Capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Escute. Eu acompanho em silêncio. Dou graças a mi Deus cada vez que me acuerdo de ustedes. Pablo, quando se recordava de los filipenses não eram uma carga, não eram um peso. Ao revés, ele alabava, ele agradecia a Deus por a vida de los filipenses. En este mismo capítulo, en el versículo 27, Pablo invita a los creyentes para que comportem-se, versículo 27 del capítulo 1, pase lo que pase, comportem-se de uma maneira digna del Evangelho de Cristo. De este modo, já sea que vaya a verlos ou que, estando ausente, só tenha notícias de ustedes, saberé que siguen firmes em um mesmo propósito, lutando unânimes por la fé del Evangelho. Capítulo 2. Portanto, versículo 1, se sentem algum estímulo em sua união com Cristo, algum consuelo em seu amor, algum companheirismo no Espírito, algum afeto entranhável. Llénenme de alegria, teniendo o mesmo parecer, o mesmo amor, unidos em alma e pensamento. Capítulo 4. As últimas palavras de Pablo. Ele menciona, mis hermanos, versículo 18: já he recebido todo o que necessito e aún mais. Tenho hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, o sea, la iglesia de Filipos. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. La iglesia de Filipos, los creyentes de Filipos, eran una bendición en la vida de Pablo. Cuide de las raíces y los frutos aparecerán. Amén. Ponga tus ojos, mi hermano y mi hermana, en Jesús, y nosotros lograremos ser, bajo la gracia del Señor, una iglesia hermosa, una iglesia sostenida por el Señor, una iglesia acogedora, una iglesia que es una bendición
para seus membros e para aqueles que se assentam a ela. Oremos, ajuda-nos, ó Senhor, a depender de Ti para lidiar com os conflitos. Somos, ó Deus, por natureza conflitivos, pessoas problemáticas, por el pecado que habita em nós. Pero Tu has proveído, ó Deus, a solução para nossa enfermidade, a persona bendita e maravilhosa de Tu Hijo Jesús, que ha muerto e ressuscitado em amor de Tu pueblo. Te alabamos, ó Deus, por a obra de Jesus, porque tudo que nós necessitávamos fazer, Jesus já lo hizo na cruz. E está, ó Deus, hoje em dia intercedendo por nós a tierra Tua. Ajuda-nos, ó Deus, a depender de Jesus, a obedecer a Jesus, a confiar em Tu palavra, para que os conflitos sejam oportunidade de crescimento, de fortalecimento, de edificação, para que juntos traz diálogo ou quizás uma discussão, podamos, ó Deus, como família Tua, poder-nos de rodillas e dizer graças, ó Deus, por Tu misericórdia e porque has solucionado as dificuldades em meio nuestro. Oramos e entregamos nossas vidas em Tus manos e lo hacemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.